Boa noite, amigos. Estamos aqui com mais um Conexão Porto, hoje com a presença do Roberto Caro Varela, presidente do Sindicam, Sindicato dos Transportadores de Carga Rodoviário da região, e que vem fazendo um trabalho de resgate, de recuperação dentro dessa categoria que tem gerado muito postos de trabalho, que realmente busca o desenvolvimento no Porto de Santos, e a gente sabe que praticamente toda a carga movimentada, seja no Porto de Santos e em outros portos, ainda quase que sua totalidade é movimentada por caminhões. Realmente, sem caminhão o Brasil para, né, Roberto? Com certeza. Primeiramente, agradecer o convite, parabenizar esse seu novo programa, onde se fala do porto e fala das empresas, do transporte, que estava faltando na nossa região. E como você acabou de dizer, sem caminhões o Brasil para, porque é um segmento, até hoje brigam, discutem-se, que o modal ferroviário teria que ser mais implementado. A realidade seria essa mesmo, mas não tem estrutura para isso tudo. Então os caminhões eles vão ter que continuar a crescer cada vez mais. E você, com essa missão de aglutinar os esforços dos empresariados locais, que têm investido muito em tecnologia, nos seus pátios, nos seus redex, nos terminais, e a gente tem visto aí que o Porto bate recordes praticamente em estatísticas diuturnamente, mas não espelha a realidade dos investimentos, principalmente atribuídos por vocês, do transporte rodoviário, dos terminais. Como é que está esta balança? Ela está bem desequilibrada, né, Roberto? Está bem desequilibrada. Hoje nós vemos aí na mídia que batendo recorde e mais recorde, mas nós não sabemos ainda de onde vem todo esse recorde, porque o transporte em si de carga, containers, cargas fracionadas, cargas gerais, caiu muito. E nós, empresários aqui da região, estamos sentindo, não só da região, mas o Brasil todo. Então, quando nós olhamos assim na mídia que batendo recorde, talvez seja por causa do grãos, isso é uma coisa que difícil vai cair. Mas para nós do setor, com container e carga fracionada, vai estar muito difícil de sobreviver. Vocês têm assento na Associação Comercial de Santos? Não, não temos. Hoje, Banha, nós assumimos aqui o sindicato e, por enquanto, estamos ainda levantando aonde que o sindicato tem os assentos, mas, por enquanto, nós não temos em lugar nenhum. Porque a gente tem visto, a Associação Comercial tem sido um outro fórum de discussão, que concomitantemente com o extinto Conselho de Autoridade Portuária, que hoje é só consultivo, e eu acho que nós retroagimos muito da política passada, onde a ligação Porto-Cidade, Cidade-Porto era uma ligação mais consistente, era uma ligação mais participativa. Nós vimos isso em todo o governo da administração do João Paulo Tavares Papo, quando prefeito de Santos, quando da criação da Secretaria do Porto, Secretaria Municipal do Porto, e nós tínhamos aí uma ligação mais próxima. Isso carece de uma retomada, carece de uma aquecida, até porque com essas mudanças todas, o Porto deixou de ser autoridade portuária. O Porto não tem as decisões, a Codesp não tem as decisões, não toma decisões, e de autoridade foi a zelador do prédio. Como a gente trabalha nessa total insegurança, porque o local de decisão é na cidade. Vocês têm sentido esse impacto? Temos sentido bastante. E uma coisa que nós estamos tentando agora é conversar com todos esses segmentos para mostrar que o sindicato é muito importante na nossa região. E nós estamos tentando conversar com as entidades, a Prefeitura, a Secretaria de Portos, a Associação Comercial, porque hoje, Banha, nós temos aqui no Sindicam 200 associados, mas existem na nossa região 1.100 empresas que vieram de fora, estão trabalhando na nossa região e nós não temos aí a quantidade correta. Então, nós estamos com 200 associados. Então, nós estamos agora tentando buscar, dentro desses 1.000
empresas que vieram para Santos, para trazer para o sindicato, para nós conseguirmos trabalhar mais forte e mostrar para o prefeito e para as autoridades estaduais, municipais, o quanto é importante o sindicato e os empresários das empresas de transporte que estão na nossa região. É nesse ponto que a gente toca e mostrar para o telespectador se dentro desses 200 associados, quanto de geração de postos de trabalho que o Sindisan e seus associados promovem só, não estou dizendo nem na região metropolitana, mas no Santos, o maior porto da América Latina, além de postos, essa movimentação, quanto de impostos é arrecadado, e que isso significa, que muita gente não tem nem noção do que significa, até porque a nossa atividade maior, 72% da atividade de Santos, é relacionada ao Porto de Santos. O que representa? Qual é o peso disso? Até porque, há tão pouco tempo atrás, o rodoviário, os transportadores de carga, tinha uma voz até que foi criada com essa proximidade da cidade com o porto e o porto com a cidade. Essa retomada a gente sabe que demora da vontade política, não só da CODESP, do governo federal, do estado e do município. O que representa esse peso, o que representa hoje o Sindisan na vida de Santos? Olha, o Sindisan, nós estamos seguindo um caminho, como você bem falou na época do nosso amigo João Paulo Papa, nós tínhamos aí o Sérgio Aquino, que foi o primeiro secretário, onde alavancou e mostrou a cidade de Santos e o Porto de Santos para o mundo inteiro. E aquilo foi uma coisa que durante 4, 8 anos teve um segmento forte. Agora com essa... O CAP perdeu muito o poder, perdeu tudo, né? Então nós estamos tentando agora, através do Sindisan, buscar novamente com o secretário de Portos, agora o nosso amigo, está o Fred lá também, que é o Barbalho, né? Na assuntos portuários. O secretário de Portos fazia o José Eduardo. José Eduardo, aqui da nossa cidade, para começar a mostrar que o Sindisan tem condições de ajudar e ajudar muito. Nós estamos com a nossa equipe interna aqui, também fazendo levantamentos agora, para mostrar dessas 200 empresas, quantos funcionários nós temos, qual é a arrecadação, qual é a renda que nós trazemos para o município e para o estado. Eu acho que isso vai ajudar muito. Eu já estive conversando com o Fred também, que é o secretário adjunto, nós vamos fazer uma reunião também até com o prefeito, para mostrá-lo e levar tudo isso e mostrar que o Sindisan veio para ajudar e trabalhar em prol da nossa cidade. A gente sabe que os investimentos, ao longo do tempo, Santos, com a sua taxa de melhoria de portos, acabou, de uma certa forma, melhorando outros portos do Brasil. Esse dinheiro não ficou aqui e nasceram outros competidores. Hoje nós temos uma competição que ela é desigual. Nós temos o cais público competindo com algumas empresas do cais particular, no caso aí, alguns terminais novos, como o caso da Embraport, da BTP, e nós vimos agora a falência praticamente do aço, da Cosipa, e a iminência de virar um grande competidor, sendo um cais particular com 13 milhões de metros quadrados, 5 berços de atracação, que pode expandir para mais 4, ou seja, 9. Essa competição, lógico que toda competição é salutar a partir do momento que todos tenham as condições iguais para sair nessa competição, com serviços, com pós-trabalho, com equipamento. O exportador cada dia é mais exigente como o importador, quer caminhões novos, quer terminais de ponta, rapidez e eficiência no escoamento das suas cargas. Mas como é que faz essa operação se você não tem aí esse beneplácito, essa aquiescência do governo federal com umas novas linhas de investimentos? Porque dá a impressão, e o que a gente vê, que o transportador de carga hoje, alguns estão com medo até de ter caminhão. Acaba terceirizando esse serviço, porque não sabe, essa sazonalidade e esse período de investimentos acaba com qualquer planejamento. Se você não tiver planejamento hoje, a empresa ela não dura muito tempo. Essa árdua missão de fazer esse planejamento tem
combalido e tem machucado bastante os associados do Sindisan? Tem sim. Inclusive hoje, como nós não temos aí, os empresários hoje estão preocupados em fazer investimento. Antigamente você comprava 5, 10, 15 caminhões porque você sabia que o trabalho estava fluindo. E com essa mudança agora do próprio país também que está nessa crise, para o transportador está sentindo muito. Hoje o transportador, nós estivemos conversando aqui numa reunião, o transportador hoje, a cada ano ele trocava, 2 anos ele trocava os caminhões por novos, hoje não. Hoje eles já montaram uma oficina para consertar os caminhões antigos para poder dar continuidade ao trabalho. E quando a gente fala dos novos terminais que vieram para a nossa cidade, vieram numa época que nós tínhamos bastante trabalho. Mas logo a seguir, o que aconteceu? Essa paralisação. Então nós aumentamos mais 2 terminais, está vindo o 3º, e o trabalho não deu para todos. Hoje a importação está muito pequena. Nós temos visto aqui, a gente olha na praia, você vê os navios entrando, os navios da Maersk, esses navios grandes, você olhava, ele tinha 5, 6 de alto. Hoje você vem com 2, 3 de alto. Então a coisa ficou ruim para a nossa cidade. E eu acho que vai piorar um pouquinho se passar essa lei que está discutindo em Brasília sobre o Porto de Vitória, no Espírito Santo, que vai ter benefícios que Santos não tem. Então é uma coisa que nós também, transportadores, temos que brigar e lutar para isso não aconteça, porque senão nós vamos perder mais o mercado de trabalho ainda. Acaba sendo uma competição desleal, essa taxa de marinha mercante isentando já os portos do Nordeste e agora o Porto de Vitória, e Santos sempre pagando essa conta. Santos, o maior porto do hemisfério sul, paga uma conta praticamente de todo esse país afora, investiu com o dinheiro de Santos em todos os portos e praticamente a gente vive hoje do escoamento de commodities, escoamento de açúcar, de grão, de milho, de pellets de soja. Essa maquiagem nessa matemática, parece que os governos esqueceram dos planejadores, esqueceram das cabeças pensantes e criaram matemáticos. Esses matemáticos, todos os anos, colocam esse recorde de manuseio de carga, mas não espelha a realidade. Como você bem falou, o container caiu, Redex não trabalha 24 horas. A gente tem alguns locais, por exemplo, do porto, que a gente só vê grãos, e esses caminhões são de fora. Esse serviço integrado da cidade, ele faz a diferença quando o calado também, com a sua profundidade baixa, deixa de ser um atrativo para grandes embarcações. Isso tudo, no frigir dos ovos, você não tem quem decida, demora as decisões, e o tempo de resposta é o que faz, principalmente do porto, ser competitivo. A rapidez de você combater determinados gargalos, a gente vem sonhando aí com o mergulhão, a gente vem sonhando aí com a linha férrea, aquela trava que tem ali no Sabuó, onde se passa caminhão, não passa vagão, se passa vagão para o caminhão. Como é que a gente analisa isso tudo, até porque sabedores da pouca infraestrutura que tem e do pouco espaço que existe em Santos, o que a gente pode esperar nesses próximos anos? Se não houver uma mudança, não só do pensamento do importador, do exportador, mas principalmente de quem administra, de quem manda, no caso, Secretaria de Portos, o governo federal. O que vocês esperam hoje, por exemplo, da autoridade portuária, dessa volta da autoridade portuária para a Codesp? Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que aqui o nosso município, o nosso prefeito, Paulo Alexandre, ele tem que dar mais uma atenção maior para os transportadores, para as empresas de Santos. Como você comentou, hoje o volume maior são os commodities. São empresas que vêm de fora, são empresas que estão chegando à nossa cidade, não deixa nada, o ISS, essas coisas todas, e tem muitos privilégios, e nós não temos que estamos aqui na cidade. Hoje os nossos transportadores reclamam de estacionamentos. Eu sei que está difícil, mas teria condições. Agora, essas empresas, né, nessa época, principalmente agora na época da safra, eles vêm e tomam conta da cidade. E nós, empresários que moramos aqui na cidade, ficamos meio de lado. Então, nós temos que pedir ao prefeito, ao secretário de Assuntos Portuários, que começar a fazer, a própria CT, fazer um levantamento para que o nosso pessoal, nossos empresários da nossa região, que
bem dizer, traz toda o ISS, todo o dinheiro aqui para a cidade, não está tendo esse privilégio. Então nós estamos pedindo, vamos ter uma audiência e marcar com o prefeito para levarmos esse anseio do nosso grupo. E uma coisa, quando você fala na entrada da cidade, nós precisamos que venha urgente. Parece que agora já está tudo certo, é dinheiro do governo, do município, do estado e do federal. Mas nós estamos ainda em dúvida, quando que vai começar? Nós temos que começar rápido, porque a safra está devagar. Mas se aumentar o volume de cargas de todos os segmentos, aí nós vamos ter problemas sérios. Nós vamos para o intervalo e após o intervalo vamos discutir roubo de carga, acessibilidade do porto. Onde é que está a saída para esses problemas? Voltamos com o Roberto Caro Varela, presidente do Sindizam, e tocamos num assunto nevrálgico dentro da cidade de Santos e no maior porto da América Latina, dentro da região metropolitana, que tem incomodado não só os transportadores de carga, os importadores e exportadores, e essa relação custo-benefício, essa relação de competitividade. O que acontece com o roubo de carga na nossa região? Estamos preparados? A polícia tem dado a resposta necessária, porque todos os dias nos jornais tem um roubo de carga na nossa região. Isso é reflexo da miséria, da criminalidade alta. O que isso prejudica a movimentação de carga e a competitividade no transporte? O roubo de carga na nossa região, ele já vem de muito tempo. Em 2005, o nosso índice de roubo de carga na nossa região era muito grande. E aí, na época, o Coronel Melli, que era o comandante do CPI, em 2005, reuniu-se com a diretoria do Sindizam para chegar a um consenso como nós combateríamos essa modalidade aqui na nossa região. E foi formado em 2005, entre a Polícia Civil, Polícia Militar, sindicatos e algumas empresas da nossa região, uma comissão de força-tarefa para conversar, para estudar aquilo que nós poderíamos ser feito. E de 2005 até hoje, nós temos aqui dentro do Sindizam esse grupo que se reúne mensalmente. É um grupo que é referência para o Brasil inteiro. Deu tão certo. Na época nós começamos no Coronel Melli. Durante 8 anos, o Dr. Marcelo Gonçalves, na DIG, nos deu suporte, nos deu apoio. Agora nós estamos vindo aí com o Dr. Lara, que assumiu a DIG, também está junto com o grupo. O Dr. Manuel Gato tem nos prestigiado, tem nos ajudado também. E o pessoal de São Paulo, que é o Coronel Souza, que tem todas as estatísticas do Brasil inteiro, traz para a nossa reunião e é onde nós discutimos isso tudo. Então, essa integração das empresas, Polícia Civil, Polícia Militar, ajudou muito. O nosso caiu 90% de 2005 a 2015. Hoje nós começamos, de um ano para cá, aumentou um pouco o roubo de carga, mas é um roubo mais que está focado no açúcar e no café. Tá? O negócio de container, felizmente, deu uma caída, porque o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar tem feito um trabalho muito importante na nossa região. E quando nós olhamos assim, no geral, que aumentou muito o roubo de carga, não é que aumentou muito o roubo de carga. O governo, a Secretaria de Segurança Pública, ele coloca dentro do roubo de carga o roubo da Casas Bahia. Um caminhão entra em qualquer lugar, rouba uma geladeira, uma televisão, uma caixa de cerveja, ele entra nessa estatística de roubo de carga. Caminhão do Correio? Caminhão do Correio, principalmente. Então, você pega o caminhão do Correio mensalmente, é absurdo o quanto são roubados. Então, isso tudo entrando na estatística, aí vem aquela coisa alarmante. O roubo de carga no Brasil ou na cidade de Santos está crescendo muito. Mas se você fazer uma análise de toda a região, o roubo de carga em si, de cargas grandes, que a gente fala, não chega a 5, 10% do total que se tem falado aqui na nossa região. Nosso último programa nós conversamos com o presidente da CODESP, José Alves Oliva, onde ele dizia da sua preocupação e queria otimizar mais os seus guardas portuários. Parece que há já um convênio, um acordo de intenção, onde a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Guarda Portuária irão intensificar mais os policiamentos ostensivos, preventivos e também uma maior fiscalização
por parte da entrada da cidade, os seus scanners, a gente sabe das rotas do tráfico de entorpecente dentro do Porto de Santos, e parece que o ISPS Code, ou as portarias no porto, seriam administradas por outras empresas, não mais a Guarda Portuária. A Guarda Portuária sairia dessa parte patrimonial e iria ser inserida no contexto não só da regulação do trânsito, mas também do policiamento ostensivo em conjunto com a Polícia Federal. Você acha que isso vai ajudar consideravelmente a inibir, a mitigar esse tipo de problema? Apesar que hoje as operações são porta a porta, sai do destino, sai de Minas Gerais, sai de Goiás, sai de outros lugares do Brasil, e o caminhão chega até o local de descarga. E às vezes no trajeto, esse carro ele é roubado ou o caminhoneiro é sequestrado, mas o índice acaba sendo computado na região onde o caminhão vai ser feita a sua operação, seja de embarque, seja de descarga. Você acha que isso colabora? Isso é uma das pautas que vocês estão tentando agendar com o presidente da CODESP? Isso, nós estamos querendo conversar com o presidente da CODESP sobre isso também, mas o roubo de carga, se você analisar a Polícia Federal e a Guarda Portuária, hoje no índice de roubos na área do porto é mínimo, é quase nada. O roubo ele acontece depois que ele entra nas rodovias, é onde são efetuados os roubos. Então, nesse caso, nós temos que fortalecer mais a Polícia Civil, a Polícia Militar, principalmente a Polícia Rodoviária, com as viaturas de TOR, para dar o apoio necessário aos empresários e aos motoristas que estão circulando. E nesse contexto nacional, a grande insatisfação, passamos por uma crise difícil, não só uma crise moral, crise de corrupção, crise de falta de postos de trabalho, não está girando, circulando as riquezas dentro do país. O que de imediato, por exemplo, poderia ser feito a nível de governo federal? Eu fico me perguntando, se o barril do petróleo diminuiu em todo o mundo, por que o preço do diesel não poderia estar diminuindo, não poderia ser subsidiado em 2 pontos, no transporte de carga e no transporte coletivo? Isso ajudaria a categoria, dava para gerar mais emprego, dava para você fazer mais investimentos, porque essa pauta sempre esbarra ou fica impactado. Isso o governo federal. Agora, com relação ao governo do estado, é uma pauta antiga, uma reivindicação vossa, e eu tenho visto, para mim, fere, constrange e fere o Código de Defesa do Consumidor. Como é que você é cobrado de uma coisa que você não utiliza, que é a questão do eixo elevado? Como é que toda a Ecovias, serve para Ecovias, que ganhou aí, praticamente é uma casa da moeda, nunca se arrecadou tanto dentro, não tem segurança, não tem nenhum tipo, os assaltos que são feitos, você acabou de falar, nas rodovias, o atendimento médico. Então, o governo do estado não tem feito a sua lição com relação à cobrança. Ela é uma concessionária do serviço público, e a Ecovias deixa a desejar quando começar a cobrar aquilo que você não usa, que é os eixos suspensos, e isso acaba prejudicando e encarecendo o frete, até porque os fretes são muito baixos. Para ser competitivo você tem que ter um preço baixo, e isso não acaba não acontecendo e acaba encarecendo o transporte na ponta final. Qual é a reivindicação com relação a isso, e o que a categoria tem batido nessa tecla com relação a subsídio de diesel e com relação ao pedágio? O ônus maior hoje do transportador, principalmente, é o óleo diesel e o pedágio. O que nós estamos aí pedindo para as autoridades, estamos tentando aí, de alguma maneira, levar até através da federação, da NTC, para que o governo subsidie o óleo diesel, porque aí seria uma maneira de ajudar mais o transportador. Isso é na área federal. E quando nós falamos assim na área estadual, nós também estamos tentando agora, assumimos aí há 3 meses, uma audiência com o nosso governador do estado, o Dr. Geraldo Alckmin, para que nós possamos levar a reivindicação das associadas aqui do Sindisan sobre o eixo levantado do pedágio. Porque você faz uma viagem daqui para Ribeirão Preto
Com o eixo suspenso, você economizaria aí no frete uns 20%. Isso seria muito importante. Então nós vamos levar nós vamos fazendo um levantamento de todas as empresas, o que se gasta com o eixo cobrando, o que eles estão cobrando hoje, e com o eixo suspenso, o que nós economizaríamos. Então eu acho que o governador, nesse ponto, poderia olhar um pouquinho mais para o transportador, e tipo assim, Boia, uma experiência, nós vamos pedir um ano, vamos fazer um ano com o eixo suspenso, qual é a vantagem que vem para o transportador e qual o prejuízo que vai dar para quem está tomando conta das rodovias. Eu acho que o governador poderia olhar com carinho esse pedido que nós vamos levá-lo, e acredito que chegando nesse consenso, conseguindo alguma coisa no óleo diesel, mas mesmo que o óleo diesel demore um pouco para chegar, só esse do eixo levantado do pedágio vai ajudar muito a nossa categoria. A gente vê que não são poucos os problemas a serem enfrentados pela categoria não só do Sindisan, mas para todos os caminhoneiros do Brasil, e a gente pede um melhor planejamento, uma atenção mais elaborada com relação ao transporte de carga rodoviário, porque nós estamos atrasados. Você fala da ferrovia, nós estamos atrasados 30 anos. O governo federal praticamente abandonou as ferrovias ao longo do Brasil. E o caminhão tem feito o seu papel, o caminhoneiro tem trabalhado diuturnamente, mas não pode, parece que tudo que começa provisoriamente acaba virando obrigação. E depois ninguém volta atrás. Esse negócio não é provisório, nós vamos deixar que nem os impostos, as contribuições. Depois vira meio de arrecadação. Ou seja, o governo não tem competência para administrar e planejar e acaba empurrando no fim da conta para o usuário, para o prestador de serviço. Fica aqui o nosso aviso. Ecovias, governo federal, se nós não sairmos desta mesmice, não incentivarmos o transporte rodoviário, logicamente essa cadeia produtiva ela vai diminuir e também os postos de trabalho acabarão desaparecendo. Precisamos ter uma atenção especial, não só daquilo, só podemos pagar aquilo que você utiliza. Se o caminhão e o eixo não roda, por que eu vou cobrar esse terceiro eixo, esse quarto eixo? Então, fique atento aí, o Ministério Público, fique atento aí às autoridades pertinentes, porque eu acho que isso é uma afronta, principalmente à defesa do consumidor. Se eu não utilizo, se eu não uso, eu não posso ser cobrado. Isso aí nós vamos questionar mais lá para frente. Quero agradecer aqui o Roberto Caro Varela, o Sindisan, por ter recebido a nossa equipe e mostrado as dificuldades do transportador de carga e principalmente mostrando essa relação porto-cidade, cidade-porto e o que fazer com a relação de emprego, com a relação de capital, de trabalho e morar nessa cidade que tem uma qualidade de vida invejável e que outrora foi a cidade número 1 para se viver. Será que ainda dá tempo, Roberto, para a gente voltar a ser o que era? Com certeza, temos que batalhar, estamos lutando para isso e mais uma vez parabenizá-lo pelo seu programa. É uma coisa muito importante trazer novamente ao público o relacionamento do porto e cidade. Eu acredito que o porto e a cidade estão juntos. A gente se reclama que tem que terminar, aquele terminal do 40, ele tem que sair por causa do pó, e teve uma reclamação a semana passada que o armazém já está lá com 50 anos, a abertura que foi dado, os prédios começaram a se chegar no porto. Então, quando tem essa abertura, nós temos que, infelizmente, como cidadão também, nós temos que conformar. Eu moro no canal 5, a gente sente aquele odor que sai mas é uma coisa que nós já sabíamos que existia há 40 anos. Quando nós vamos fazer alguma coisa na ponta da praia, nós estávamos sabendo que aquilo já existia. Mas eu acho que nós temos que tentar conviver o porto-cidade, que é para todos, porque nós dependemos, infelizmente ou felizmente, nós dependemos do porto. Obrigado pela sua participação, você que nos acompanhou aqui hoje no Conexão Porto. Muito obrigado.